Olá, moçada da Discos Brasil. Hoje nós vamos falar sobre algo que sempre nos dá dúvidas, principalmente para aqueles que gostam daqueles aquários maravilhosos da Ada, aqueles aquários que a gente costuma ver nos fóruns, na internet, nos Facebooks, nos grupos de Facebook, e somos amantes daqueles peixinhos redondos maravilhosos dos discos. E aí? Hoje nosso tema é aquário plantado em discos, combinam? Sem mais delongas, começamos o nosso podcast agora, galera. Toca a vinheta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E sem mais delongas, pessoal, começamos com a primeira pergunta. Sabemos que o acaradisco gosta de uma água quente e as plantas de uma água fria. E aí? Qual a temperatura ideal para os dois? Boa noite, galera! Aqui Pedro falando mais uma vez nesse podcast. Bom, respondendo à pergunta aí do Tássio, e com a experiência que eu tenho, eu tenho precisamente um aquário plantado com discos. E para se manter de uma forma ideal para os discos, não tão ideal para as plantas, mas dá para mantê-las, eu diria que uma temperatura entre 28 e 29 graus. Boa noite, galerinha, tudo bom? Aqui é Samuel. Tássio, excelente tema e bem polêmico realmente. Acho que devemos traçar aí duas ideias, a de biótopo e a de aquário temático, né? Em biótopo, eu acredito que é inviável essa mistura, né? Mas em relação a um aquário temático, há como se fazer determinadas adaptações. E aí entra perfeitamente a pergunta da temperatura, em qual os peixes tropicais variam entre 25 e 28 graus, onde eu acho que a temperatura de 26 graus seria o meio termo, né? Boa noite, galera. É isso aí, para se manter um bom convívio entre as plantas e os discos, daria para se manter em média assim, um meio termo entre 27 a 29 graus. As plantas não gostam muito assim de uma temperatura mais elevada, mas daria para se manter de boa, tranquilo. Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Júnior, primeira participação aí no podcast. Em relação ao tema, excelente tema. E acredito sim que dentro dessa faixa aí que o pessoal comentou já, na faixa de 27 a 29 graus, você consegue manter um aquário com discos e plantado. Você hoje tem muita informação fácil na internet, só você pesquisar um pouquinho, você encontra bastante planta aí que suportam uma variação de temperatura em torno de 25 a 30 graus aí. Não são plantas muito difíceis de cuidar, são plantas tranquilas de se manter. Apenas complementando aquilo que eu falei há pouco, entre 28 e 29 graus, claro que nem todas as plantas vai dar para manter, nem todas. Existem algumas mais sensíveis que nessa temperatura não vão desenvolver, mas dá para ter sim um aquário plantado bonito com plantas bonitas nessa temperatura, nessa faixa de temperatura, 28, 29 graus. Vale lembrar, pessoal, também que naturalmente as águas elas têm uma oscilação de temperatura entre dia e noite, né? Então, se você manter essa oscilação entre uma faixa segura para os discos e para as plantas, o desenvolvimento vai ser satisfatório também. Algo que você mantenha sempre variando entre a casa de 25 e 29 graus, né?
É algo que você não irá prejudicar os seus discos e você oportunizará que as plantas também tenham um bom desenvolvimento. Então, levando em consideração, Pedro, essa questão assim, a gente sabe que desejo de todo mundo quando começa no aquarismo de água doce, depois que passa pelaquela etapa de criar peixes comunitários, né, de criar vários peixes misturados, e aí você começa a crescer no hobby, a tendência nossa é gostar do aquário plantado. E quem não queria um aquário densamente plantado, né? E o que eu penso? Eu penso que o disco ele é um peixe que por ter temperatura alta, às vezes a gente vai precisar de elevar essa temperatura a 30 graus. E aí eu tiro muito pelo que eu vejo no meu aquário, né? As plantas sofrem muito. Então, eu sou daquela premissa que depende também do lugar, né? Se você está num lugar quente, como eu moro no Espírito Santo, eu consigo. Aqui a gente consegue manter um aquário em 28 graus, onde a planta vai conseguir sobreviver, né? E você vai conseguir desenvolver, ter um aquário mais plantado com 28 graus e ter os discos também saudáveis, né? Mas às vezes eu fico pensando, quem mora no sul, quem mora em São Paulo, lugares mais frios, consegue manter? Eu acredito que com 28 graus você consegue manter a planta, algumas plantas num estado de bom desenvolvimento e consegue manter os peixes bem. Mas aí entra aquela questão, né? Muitos gostam do aquário a 30 graus para ficar logo livre de algumas pragas, né? Como o ictio. Eu penso que você tem que fazer uma opção. Não tem como você ter um aquário totalmente plantado com discos. Aí você tem que fazer uma escolha. A gente sabe que as plantas são excelentes no controle biológico do aquário. A gente sabe que elas ajudam bastante a biologia em relação ao controle de fosfato, principalmente. Mas aí quando a gente entra naquele vilão que geralmente nunca se medem, poucos têm a mania e o hábito de medir o nitrato. E aí fica a pergunta: quais os níveis de nitrato ideal? Aliás, qual o nível de nitrato ideal para que os dois possam sobreviver? Então, Tássio, relativamente ao nitrato, é o seguinte: nitrato para qualquer tipo de peixe tropical começa a ser tóxico assim, a níveis acima, se eu não me engano, para cima de 50 partes por milhão, 50 ppm. No caso dos discos, o ideal é que eles não fiquem acima dos 10 ppm. Porquê? Porque o nitrato ele limita o crescimento do peixe. É um limitador do crescimento do peixe. Já para as plantas, dependendo do tipo de aquário que se tem, claro, estando a falar de um aquário com discos, não vai ser um super plantado de concurso, portanto a gente não precisa ter os níveis acima de 10 partes por milhão. Se mantiver ali entre os 5 e os 10 ppm, vai satisfazer as plantas e vai conseguir ter discos perfeitamente saudáveis. Bom, então, sobre a questão dos nitratos, a gente sabe que no ciclo do azoto, em aquários de água doce, o nitrato será uma produção constante, regular e infinita. E sabemos também que as plantas são consumidoras naturais desse composto nitrogenado. Então, sabemos que os nitratos acumulando no aquário prejudicam os peixes, mas como as plantas os consomem, ele sempre estará equilibrado, né? E eu acredito que os vegetais crescendo na água servem exatamente para dar esse equilíbrio e a finalização do ciclo do azoto nos aquários. Eu concordo também em relação à utilização da planta para controle de nitrato. E uma questão muito importante é o equilíbrio, de você ter quantidade de plantas e a quantidade de peixes corretos dentro do seu aquário com o sistema de filtragem. Se você não exagerar, manter um equilíbrio em tudo ali, questão de alimentação, tudo, o aquário em si,
a biologia em si do aquário vai estabilizar isso, tá? Mas isso é sempre uma linha tênue ali, para você ter um desequilíbrio é fácil. Então é um item a se cuidar bastante, um aquário com você com disco e com nitrato, porque se eu não me engano acima de 50 ppm já começa a ficar suscetível a algas. Complementando o que o Aragão falou, que tem muita coisa certa, mas Aragão não esquecendo que as plantas não consomem tudo o que são os nitratos que surgem em água. Isso vai depender muito de, primeiro, quantidade de plantas que existem e também da quantidade de discos, de peixes. Portanto, quanto mais peixes, mais fezes, mais comida vamos dar e, portanto, mais nitratos vão aparecer. Então, não é tão direta a relação. Tem que haver um controle mínimo, né? Por isso que eu falei em valores específicos. Na realidade, o objetivo seria manter entre 5 e 10 partes por milhão. Por ser um valor em que as plantas sempre vão ter nitrato disponível para consumirem, porque é um nutriente para elas, e vai ser um nível em que os discos não vão ter problemas em termos de limitação do seu crescimento e muito menos de toxicidade para eles. Sim, Pedro, bem lembrado. É lógico que estamos comentando aqui situações ideais, né? Onde você encontra um equilíbrio. Mas isso tem que ser bem observado, não pode ser negligenciado. Devemos fazer uma medição para ver se atingimos esse equilíbrio, né? Porque a carga orgânica produzida, ela precisa ser consumida por uma quantidade X de plantas. Se essa quantidade X não for atingida, vai começar o acúmulo, né? E aí a gente precisa tomar algumas atitudes, como fazer uma TPA ou outros artifícios. Mas bem lembrado, Pedro. A questão de iluminação, a gente sabe que existe um cálculo que eles falam para se manter a planta, dependendo da iluminação, que é 1 watt por litro, né? Eu, por exemplo, eu tenho 150 watts de LED no meu aquário, que é um aquário de 376 litros bruto, mais 200 litros de SAMP. Aquela questão, eu por muito tempo vivi iludido achando que disco não gostava de luz, que muita iluminação ofuscava o disco. Mas na verdade isso é uma particularidade para disco selvagem, que mesmo assim eles depois se adaptam. Eu não consigo ver problema em um aquário muito luminoso para as plantas atrapalharem os discos. Eu acho que o disco vive muito bem com isso. E aí entra a polêmica desse assunto e a pergunta em questão. Vocês acham que realmente a iluminação que favorece as plantas prejudica os discos? Essa questão aí de iluminação é importante porque muita gente acha, porque o disco é de região de água amarelada, né, escura, acha que o disco não suporta a iluminação, mas também aí dá para se manter um meio termo, né? Uma iluminação muito forte, claro que eles não vão gostar, porque eles ainda carregam um gene, né? Embora os híbridos, eles nasçam em lugares bem iluminados já, eles não têm muito problema com iluminação. Mas uma iluminação muito forte, eu acho que eles não iriam gostar. Mas dá para se manter um meio termo, uma iluminação mediana. Pessoal, assim, primeiro, essa criação consorciada de disco com plantas, eu acho que prioritariamente ela deve ser feita com discos híbridos, né, caseiros, e não com os selvagens, que eu acho que já se tornaria um pouco mais inviável. Os discos caseiros, né, eles já têm uma resistência um pouco melhor à iluminação do que os selvagens. Então, eu acredito que se você fizer corretamente o fotoperíodo desses animais, eles vão suportar uma iluminação perfeitamente, que seja satisfatória tanto para as plantas quanto para os discos, mas que se observe bem
essa questão do fotoperíodo para também não estressar os animais demais. Com certeza o que o Samuel disse vem muito a calhar. Você tem que ver que tipo de peixe de disco você vai usar, se é um selvagem ou se é híbrido, entendeu? E hoje, com a tecnologia que temos hoje, você consegue limitar a iluminação em um lado do aquário, colocar umas plantas mais exigentes nessa parte, colocar umas plantas menos exigentes no outro lado do aquário, com uma iluminação mais fraca. Temos como controlar a intensidade de iluminação do LED durante o período do dia, no amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer. Então, pesquisando, você consegue conciliar as duas coisas. Relativamente à iluminação, acho que vai mais ou menos de acordo com aquilo que o pessoal falou aí. Acho que tem que haver uma diferença grande se as pessoas tiverem discos selvagens e discos híbridos. Com certeza os discos selvagens não vão, digamos assim, se sentir tão à vontade com iluminações fortes, até porque no seu habitat normal, essa iluminação, por todas as características que existem lá na Amazónia, não é muito forte. Existe uma iluminação, mas não é muito forte. Os híbridos, da experiência que eu tenho, nunca vi problema de uma iluminação média para forte. Não exagerada, né? Não pode ser uma iluminação também vamos dizer assim, de um aquário plantado para concurso, mas um aquário que tenha até à volta de 0,7, 0,8 watts por cada litro de água. Os discos estão bem tranquilos com esse tipo de iluminação. Pois é, e aí nesse tema, nesse meio de se manter um aquário plantado, né, e com um disco, a gente tem aí algumas coisas que são adicionadas ao aquário. E uma delas é o CO2. E a gente sabe que o CO2 ele tende a acidificar bastante a água, mas também ele é extremamente benéfico para as plantas. Como é que fica para eu manter um CO2 para ter umas plantas bem vistosas, bonitas, e sabendo que o CO2 ele vai acidificar mais ainda o meu aquário? Como é que fica essa relação? Como é que será que é ruim para o peixe? Isso, será que atrapalha o peixe? O peixe ele vai ficar mal nesse meio e eu estou deixando o peixe num ambiente de estresse para ele, mas num ambiente ideal para a planta? Bom, a minha experiência com plantados não é tão longa, mas tenho muitos amigos bastante experientes nisso. E várias vezes já conversamos sobre isso, e dependendo do tipo de planta, a injeção do CO2 de forma controlada, ela acidifica sim a água, mas não excessivamente, né? Então depende de que tipo de planta você vai utilizar, né? E da necessidade do CO2. Outra coisa importante é sempre estar atento à mineralização dessa água, à dureza dessa água também. Isso vai segurar, tamponar esse pH um pouco mais estável, né, de forma que ele não caia tão bruscamente. Olha, Tássio, em termos de CO2, e para quem estuda um pouco, esse sistema, eu já estudei muito, esse tema, o CO2 ele começa a ser tóxico e mata peixe, qualquer tipo de peixe, acima de 30 ppm. Só que para se ter 30 ppm dentro de um aquário plantado injetando CO2, estamos a falar provavelmente estamos a falar de injetar acima de 6, 7 bolhas por segundo, que é um exagero. Só talvez em alguns aquários plantados de concurso é que isso se utilize para se garantir plantas excepcionais.
Eu, por exemplo, utilizo o CO2 ligado 24 horas, injetando uma bolha por segundo no meu aquário. Faço isso porque podem algumas pessoas perguntar, e com razão, já que o CO2 não é mais preciso depois que a iluminação se apaga. Mas eu faço isso exatamente para tentar manter um equilíbrio do pH, para não desequilibrar muito, porque, como você falou e bem, o pH acidifica, e a partir do momento em que se desliga o pH, a tendência que existe é que o pH da água começa a subir. E quando começa a injetar de novo, vai começar a descer de novo. Então, eu prefiro mantê-lo com uma quantidade baixa a ser injetada, mas durante 24 horas. Faltou só dizer que o CO2 para as plantas é muito importante. Quer dizer, é um dos fatores essenciais para que elas possam fazer fotossíntese. Então, quer dizer, se a gente quiser manter um plantado, não um aquário de concurso, mas um plantado bonito, a gente precisa, sem dúvida, de injetar CO2. Essa questão do CO2 é uma coisa a se atentar também, entendeu? Porque isso aí você vai ter a limitação nos tipos de planta que você vai utilizar. Porque você tem que levar em conta que você tendo peixes, eles vão gerar CO2 na respiração deles. Então, dependendo o tipo de planta que você utilizar, acaba às vezes não sendo necessário a utilização do CO2 obrigatoriamente, porque a respiração dos peixes no aquário já vai proporcionar, de repente, uma quantia satisfatória de CO2 para umas plantas mais simples de se cuidar, as chamadas low-tech, né? Então tem que se atentar, porque você vai ter problema se, por exemplo, acabar a energia da sua casa. Você vai estar com o aquário carregado de CO2, entendeu? E peixe precisando de oxigênio. Essa questão do CO2 é algo muito importante para as plantas, né? Sendo adicionado em uma quantidade moderada, não vai fazer mal algum aos peixes, né? Sendo que as plantas, depois que a iluminação se apaga, as plantas começam a consumir oxigênio. Então, para deixar ligado 24 horas, também tem que ser uma adição de CO2 moderada e ter uma água bem oxigenada, né? Porque se quando apagar as luzes o CO2 continuar ligado, as plantas vão consumir o oxigênio e os peixes também. E se não tiver uma água bem oxigenada, os peixes vão sofrer nesse tempo aí e pode vir a morrer por falta de oxigênio, né? Eu já pude acompanhar muitos relatos de aquários bem plantados, muito bem plantados, com a liberação de uma bolha por segundo, e aquários com bastante sucesso, e aquários com discos e outros peixes. Eu acredito que o Pedro é muito feliz em manter o CO2 dele 24 horas, porque, como ele falou, mantém uma estabilidade do ambiente. E, acima de qualquer coisa, o que vai favorecer o sucesso do aquário é a estabilidade do ambiente. E mesmo que esteja um pouco fora do normal, mas se esse fora do normal se torna o padrão, os peixes acabam se adaptando. E agora vem uma outra pergunta que vem muito de confronto. Eu quero ter um aquário plantado. Eu também quero ter discos. Um aquário plantado, eu tenho que diminuir ao máximo a movimentação da água para que as plantas possam se desenvolver bem. Eu tenho que inserir CO2. Ou seja, eu tenho uma diminuição no oxigênio. Mas eu quero ter os discos. Como fica a minha relação de aquário plantado e peixes? Eu posso mantê-lo bastante oxigenado para que meus peixes fiquem bem? Tássio, essa questão aí eu sempre tive uma dúvida, e há pouco tempo foi sanada essa dúvida,
que eu sempre achei que a adição de oxigênio no aquário retiraria o CO2 da água, né? E sabemos agora que não ocorre isso. O desperdício a evaporação do CO2 se dá mais por conta da movimentação grande, né, no aquário. No caso, quem usa SAMP, ele tem uma oxigenação muito grande pelas quedas de água, né? Então também movimenta muito a água. Então isso desperdiça um pouco o CO2. Mas botar uma pedra porosa lá com um compressorzinho, o aquário se mantém tranquilo para as plantas e para os discos. Bom, não sei se tenho propriedade o suficiente para relatar sobre essa questão da oxigenação, mas por um conhecimento empírico, pela observação que faço e que já pude acompanhar, vamos pensar da seguinte forma: as plantas, no processo de fotossíntese, elas já produzem oxigênio, né? Esse oxigênio ele será utilizado pelos peixes também. E eu acredito que pelo que eu sempre venho observando, o que deve ser bem evitado é forte movimentação de água, né, para plantados. Mas aí, dependendo do tipo de sistema de filtragem, você pode adaptar uma oxigenação nessa água que não influencie na movimentação da água dentro do aquário. Então, Tássio, sobre a oxigenação, essa questão de dizerem que não pode ser muito oxigenado é um mito. É um mito pelo seguinte: aquilo que as pessoas falam e que algumas outras pessoas não entendem de uma forma errada é o seguinte: dizem, se for muito oxigenado perde CO2. Não, a perda de CO2 é dada, não é pela adição do oxigênio, porque oxigênio e CO2 ambos são absorvidos pela água e não têm uma relação direta. Ou seja, não é por a gente injetar muito CO2 que a gente não consegue que a água absorva oxigênio. Pelo contrário, nem o contrário também é válido. O que acontece é que o CO2 se perde devido à movimentação excessiva da água. Por exemplo, por isso é que se fala que existe muita perda de CO2 nos aquários com SAMP. Porquê? Porque a água está em constante movimento e a cair, né? Então há muita perda de CO2 porque ele se libera, é um gás e libera-se. Eu, no meu aquário, mantenho, além de eu tenho um canister e no meu aquário, e além do canister, ou canister, como quiserem, não sei o que é certo, tenho também um hangone que já movimenta a água e dessa forma, na superfície, e dessa forma já oxigena. Mas, além disso, eu uso pedra porosa para oxigenar o meu aquário 24 horas também. E acredito que é sim necessário, principalmente quando a gente tem peixes que são relativamente exigentes, como são os discos, e qualquer peixe que tenha uma água muito bem oxigenada só vai ser bom para o peixe. Então eu acredito sim que a oxigenação é necessária. E outra coisa, num plantado, isso vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho que explicar isto. Num plantado é essencial que essa oxigenação extra, através de uma pedra porosa, ocorra principalmente a partir do momento em que a iluminação é apagada. Porquê? Durante a fotossíntese, em que a iluminação está ligada e que as plantas estão a fazer fotossíntese, elas estão a consumir CO2 e a libertar oxigênio. A partir do momento em que apaga a iluminação e a fotossíntese deixa de fazer, vai acontecer exatamente o contrário. As plantas vão consumir oxigênio e libertar CO2. Então precisamos garantir, através de uma adição adicional de oxigênio, que aquele oxigênio que as plantas estão a consumir da água, que através dessa adição que a gente faça, ela esteja disponível para os nossos peixes. Então, eu, por exemplo, mantenho também 24 horas. A gente volta naquela questão do equilíbrio.
entendeu? Porque é de conhecimento de muitas pessoas, na área dos plantados principalmente, que algumas algas são evitadas e são eliminadas com a injeção de CO2, entendeu? Então, obviamente que elas preferem O2, ou oxigênio, né? É claro que você tendo uma movimentação forte na superfície da água, você vai ter esse gás, o CO2 sendo disperso de forma mais rápida, né? Por isso que é aconselhável colocar a pedra porosa, né? Que vai liberar na água do aquário o mais baixo possível no aquário, para aproveitar melhor a dispersão do CO2 no aquário. Bom, muito bom esse papo até agora e eu creio sim, muito proveitoso, a galera vai tirar muito proveito disso. Mas antes de encerrarmos assim, vamos à pergunta que não quer se calar e eu quero deixar aqui essa dúvida que também é uma dúvida minha. Sabemos que o disco é um ciclídeo e ele tem várias particularidades, entre uma delas a timidez e a maneira particular que ele tem de se alimentar. Sim, a gente sabe nos estudos e no comportamento dele que ele é um peixe que, por padrão, ele pasta. Ele espera a comida cair para depois começar a comer. E aí entra aquela questão. O sonho de todo aquarista de aquário plantado é ter carpete. Quem não quer aquela graminha verdinha no fundo do aquário? É uma utopia para muitos. E aí, com a pergunta final. Dá para manter carpete num aquário com discos, tendo total equilíbrio? E aí, no fechamento dessa pergunta, eu posso ter um aquário plantado com discos, sim ou não? Bom, eu acredito na viabilidade de se obter um aquário plantado com discos, porém com ressalvas, né? Não há como você ter tudo. Você vai ter um pouco de cada. E eu acredito que os carpetes, pelas suas propriedades de criação, de manutenção, de desenvolvimento, são incompatíveis com as necessidades dos discos. Carpetes precisam de uma iluminação bem mais forte, de uma fertilização melhor. Eles atrapalham na questão da alimentação dos discos, né? É um fator limitante. E eu acredito que não é interessante, né? Pode acontecer em casos bem específicos e diante de um profissionalismo muito grande no desenvolvimento dessa comunhão, mas não é algo fácil, não é algo simples, não é viável ao hobbyista mais, vamos dizer assim, mais comum, certo? Ele já passa algo de um profissionalismo mesmo. Tássio, essa aí do carpete ela é muito boa, né? Tássio, relativamente ao carpete eu acho realmente difícil. É difícil assim, se estivermos a pensar num aquário com um carpete total, aí é quase impossível manter com discos por causa disso que você falou. Não só porque os discos gostam de comer no fundo, os meus discos, por exemplo, comem tanto na superfície como a meio, como no fundo, mas é óbvio que quando você joga ração, joga comida, tem sempre muita comida que vai para o fundo. Então, se num carpete fechado e completo no aquário todo, vai ser muito difícil e vai acabar por haver muita sobra e daí vem vários problemas, né? Apesar de que os discos, depende muito da planta usada para fazer o carpete, mas eu acho meio difícil. Relativamente dá para ter um plantado com discos? Dá, com certeza dá.
Só precisamos de ter cuidado com os parâmetros, todos esses parâmetros que a gente falou até agora, aqui, e claro, saber também escolher as plantas certas, porque sabemos que não vamos conseguir ter as condições ideais para as plantas, porque me parece que quem quer ter um aquário desse tipo gosta muito dos discos também, senão não os teria, e portanto vai ter que escolher algumas plantas mais resistentes, menos exigentes e que permitam que os dois se mantenham e com um aquário bonito. É possível sim. Galera, foi um prazer, espero que tenham gostado e que possam tirar proveito deste podcast aqui e boa noite aí para todos e até ao próximo. Um abraço. Tássio, essa aí é muito boa também, né? Que a gente sabe que o disco ele gosta de pastar. Então também seria bom deixar um espaço, não fechar o aquário todo de carpete, deixar um espaço para eles pastarem, né? Fazer um caminho só com areia, para não ficar tudo fechado com carpete, porque aí dá para fazer um visual bonito no aquário, fazendo um layout bacana, deixando um espaço para pastar. E dá para ter o gramado junto também, né? Então seria aquele meio termo, né, de sempre. Dá para manter um carpetezinho, mas também dá para deixar o espaço do disco dele pastar lá, que também ele gosta, né? Então fica bom para os dois. É possível sim ter. Eleocaris parvula e Eleocaris mínima são duas plantas aí que dão efeito tipo carpete, entendeu? E não precisa injeção de CO2. Só vai ser o crescimento mais lento, mas com o tempo ela fecha assim em carpete. Então, se você pôr um CO2 aí de uma bolha, 2 bolhas por segundo, que seja tolerante para os discos, é capaz de você ter um carpete até bonito, considerável e de fechamento rápido. Só que essas duas plantas que eu citei, você volta e meia tem que estar parando elas para manter o nível delas baixo. Complementando o que o Claudemir falou aí, você pode fazer uma faixa ali em torno de 10 a 15 centímetros do vidro da frente do aquário, e com isso você pode até aí de repente colocar um substrato fértil aí de melhor qualidade para ajudar no desenvolvimento do carpete, entendeu? E você consegue ali economizar, porque você faz uma faixa pequena, entendeu? No aquário de 50 aí você usa 10 centímetros na parte da frente do aquário, você usa pouco substrato ali do que você for fazer um carpete no aquário todo, entendeu? Então você consegue investir um pouquinho mais, colocar uma coisinha um pouquinho melhor, de melhor qualidade, que você vai ajudar no desenvolvimento do seu carpete. Você não precisa colocar até o final de substrato fértil. Pode fazer só a faixa na frente ali e o carpete vai bem ali. E com essas plantas aí, a Eleocaris parvula e a mínima. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao nosso final agora do nosso podcast. E chegamos à conclusão assim. Galera, podem montar um aquário plantado com discos. É possível? É possível. Mas com todo equilíbrio e algumas ressalvas. Lembre-se sim que seu peixe, a prioridade no aquário é sempre o animal, é sempre o peixe. Né? É legal ter as plantas, mas a gente tem que pensar que tem que ser plantas que combinem no ambiente que o disco também vai combinar. Né? Ou seja, tudo com equilíbrio, tudo com bom senso. E lembrando, dá para se ter carpete, então estude bem qual tipo de planta, qual o tipo que você quer manter, procure saber qual a iluminação ideal para as plantas que você vai ter. E é isso aí. Galera, boa noite, valeu aí por mais esse podcast, valeu aí por estarem todos agora, até esse horário, todos aí firme e forte, debatendo para os nossos colegas robistas, ok? E até a próxima aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa, galera. Queria agradecer aí mais uma vez a participação de todos. Deixar o meu abraço aqui a todos os ouvintes.
Sempre que precisarem contar com as nossas informações, estejam certos que estamos aqui dispostos a ajudar a todos, certo? Sobre os plantados e discos, é sim viável, com ressalvas, né? E pessoal, vamos sempre ter em mente que muita coisa é possível no aquarismo, desde que você respeite, né, necessidades básicas e que se respeite uma estabilidade no ambiente em que os peixes de vocês serão criados. Isso é o mais importante, pessoal. Criar uma estabilidade no ambiente. Isso é o que faz os nossos peixes não adoecerem, que faz os nossos peixes evoluírem e que faz os nossos peixes viverem bastante, certo? Um abraço a todos, estamos aí. Valeu, galera. Então, galera, é isso aí, né? Já vimos que dá para manter o plantadão aí, que é o sonho da galera aí. Muita gente gosta de ter, tinha esse medo de ter, né? Porque tem um aquário de discos e sempre ficou com o pé atrás de botar as plantas e não dá certo. Mas é aquilo, né? Eu estudando aí, escolhendo as plantas assim mais resistentes, menos exigentes, dá para manter aquele aquário bonito plantado e dá para manter os discos saudáveis e bens, né? É só fazer escolhas, estudar um pouquinho as plantas e escolher uma que se adeque ao aquário, né? Então é isso aí. Boa noite aí, galera, e até o próximo podcast aí. Agradecer o pessoal aí, ter me adicionado, ter me convidado aí para participar. Dá para ter disco com plantado? Dá. Só que, lembrando que a gente tem que pesquisar para ter o equilíbrio, para o convívio dos dois em harmonia, tá? Então é possível sim, é só você pesquisar, avaliar, ir atrás de informação, tirar dúvidas com quem você conhece. A internet está aí, muito fácil, não somos dono da verdade pura, mas que sirva de orientação aí para buscar uma informação mais detalhada, alguma coisa aí para tentar casar os dois aí, mas é possível sim. Valeu, galera, boa noite a todos aí, até a próxima. Valeu, pessoal. E aqui encerramos mais um podcast de número 3 da Discos Brasil. Fiquem com Deus aí, até a próxima. Aproveitem bem.